Beleza, logado, tá? Aquela tela de boas-vindas do Azure, tá? Então, aqui depois, tá aí, tá? Só um detalhe. Ah, beleza. Posso agora brincar com o que eu quiser. Tá, vamos lá, vamos criar uma VM aqui. Epa, aí ó, nada. Ah, beleza, posso criar um grupo de recursos então. Vamos lá. Também não, queridão. Então, tem muita coisa que você pode fazer não, tá? Coisas que você pode fazer, por que que é isso? Isso por causa das atribuições de funções, tá? Dentro do Azure. O Azure trabalha com o método RBAC. Vamos embora entender o que que é isso então. Ok, o que que é o RBAC então? Primeiro vamos entender essa questão, porque o RBAC não é exclusivo do Azure, tá? O RBAC vem de Role Based Access Control, né? Então, controle de acesso baseado em função. Essa ideia aqui, então, é porque para você determinar através de funções o nível de acesso do usuário. Então, tem N sistemas que a gente pode utilizar a ideia de RBAC, então, tá? É, por exemplo, no controle de domínio mesmo, a gente está falando sobre AD, né? No controle de domínio mesmo, domínio local, numa empresa, tem essas ideias, né? Determinada pessoa tem um nível de acesso que outra não tem. Se a gente colocar na área de TI, a gente pode fazer isso também. Um funcionário dentro da TI tem controle sobre a adição de usuários, né? Sobre o gerenciamento de usuários, mas não tem sobre instalação e desinstalação de aplicativos, por exemplo, tá? Então, essas são as ideias, então, certo? E com a RBAC a gente trabalha também com permissões, né? Que elas são dadas com base no acesso, ou operação ou sessão, tá? O que significa isso aqui? Isso aqui, senhores, é quem faz, quando faz e até quando faz, tá? Então, o acesso é o quem, na operação o que, que ele vai fazer e a sessão até quando, tá? Tem casos que a gente determina um tempo X, né? A pessoa poder utilizar determinada função, não é livre assim, não é livre para ela usar como quiser, tá? Isso depende muito de análise, né? Depende muito do que ela vai fazer, mas essas são possibilidades que a gente trabalha com RBAC, certo? E quais são os benefícios disso então? Tanto para a empresa quanto para administradores, tá? Depende da visão. Para a empresa, um dos benefícios é custo, tá? Geralmente é custo. Você economiza muita questão mesmo assim, em vez de você liberar permissões para todo mundo, e infelizmente você nunca sabe o que a pessoa pode fazer, né? Então, determinando essas funções, o que ele pode e o que ele não pode, gera uma economia de custo sim, tá? E administradores, clássico aqui, administradores de TI, é para gerenciar, tá? Detalhe importante que RBAC é diferente de ABAC, tá? RBAC a gente trabalha com função e ABAC a gente trabalha com atributos. Cada um tem suas vantagens e desvantagens, tá? Mas no caso do Azure, o foco dele aqui é RBAC, certo? O RBAC, então, no Azure tem por objetivo auxiliar quem irá utilizar os recursos do Azure. Então, caso a gente vai fazer um exemplo aqui, né? Caso você queira deixar um usuário que controle as contas que cria e gerencie as contas, né, dentro do Azure, e você pode atribuir essa função. Caso você queira atribuir a um usuário o gerenciamento de máquinas virtuais, de banco de dados, enfim. Tá? Aí, dentro do Azure, tem funções tanto para Azure quanto para Azure AD. Tá? São funções N, tá? Tanto que no próximo tópico, desculpa, há mais de 70 funções disponíveis para serem distribuídas segundo a página oficial do Azure, tá? Nesse momento tem 70 que eu olhei para fazer esses slides. Mas, como eu disse em outras oportunidades, né, em outros vídeos, o Azure está sempre melhorando, né, a sua plataforma, né, toda a sua estrutura. Então, provavelmente pode surgir mais funções aí, beleza? O que determina então? Sempre análise, né? E sempre o que você quer de atingir, tá? Por exemplo, uma função para o Azure, né? Para o Azure, geralmente está em todo o ecossistema da plataforma, tá? E o AD mais voltado então para o Active Directory do Azure, então, beleza? Você também pode criar suas funções, mas para criar essas funções, a gente vai ver lá que você tem que ter as contas premium, tá? As contas premium P1 e P2 e tem uma outra que eu sempre esqueço o nome lá, mas
No momento da gravação desse slide, eu já gravei algumas partes do AD, tá? Então, tem lá, já vou mostrar lá para vocês lá qual que é o nome da conta, é MS, alguma coisa assim, eu sempre esqueço, tá? Mas essa então é a questão do RBAC então, tá? E uma coisa também, já falando nessa questão então de contas premium, tá? Há algumas coisas que a gente não vai conseguir fazer. Por exemplo, em grupos, tá? Em grupos, para a gente atribuir funções dentro do AD, precisa da conta premium, certo? Então, mesmo que você não crie suas funções, você quer utilizar as funções existentes do Azure, né? Do Azure, você não vai poder utilizar, tá? Por causa desse limite de conta, então. Beleza? Então, vamos lá, então. Vamos brincar com essa questão, então, de função aí. Beleza. O que dá para fazer só só com a criação do usuário, tá? Dá para alterar a interface, né? Por exemplo, se você quiser deixar preto, igual é o meu aqui, você pode alterar, tá? Outra coisa que dá para fazer, vamos aqui no Azure Active Directory aqui. Você pode ver algumas informações, tá? Eu, particularmente, tenho algumas coisas aqui que eu não concordo. Por exemplo, você vir aqui em Users, ele vai listar os usuários existentes dentro do diretório, tá? Dentro da conta do Azure aí, que está vinculada, aliás, à conta do Azure. Aí, ó. Tá um pouco lento, tá, pessoal? Só reforçando, tá? Utilizando VPN, então vai cair a qualidade da conexão. Beleza, ó. Tá aí. Dá para listar, tá? Como essas informações estão tudo dentro da organização, da empresa, né? Então subentende-se que está dentro do grupo, então pode ser lidas, tá? Discussões para os próximos capítulos. Cada um tem uma ideia disso aqui, tá? Mas beleza, isso não vem ao caso ao momento. Olha só, eu tô com o usuário teste logado e vamos supor que é o seguinte, ó, eu quero resetar o usuário do user test 2. Então eu vou vir aqui em reset password. Vai carregar aí. Ó, já deu BO, tá? Deu erro? Não, porque esse usuário não tem permissão para fazer coisa alguma aqui, tá? Só para ler. Então, já é a primeira coisa que a gente vai ler aqui. A gente vai trabalhar, aliás, aqui, tá? Deixa eu fechar aqui. Então, eu tenho esses três usuários, tá? Vamos supor que esse usuário de teste aqui, eu tenha dado a permissão para ele. Eu tenho muita coisa para gerenciar dentro do Azure e tá tendo muita questão de controle de informações do usuário, tem que mudar a senha, tem que mudar a informação, tem que cadastrar, tem que registrar. Então eu vou dar permissão para esse usuário aqui, para ele ter controle a essas questões então de controle de usuários, tá? Senha, essas coisas. Posso? Posso. Aí entra a situação das funções que foram faladas aí. O que acontece? Se eu clicar nesse usuário de teste aqui, antes de eu falar dessa questão de funções, tá? Só um detalhe aqui, ó. Vou vir aqui em logs de entrada. Tá aí, ó. As informações carregadas do usuário, tá? Eu tenho acesso a tudo isso aqui. Como eu estou utilizando VPN, né? Tá aparecendo esse IP e aqui a localização onde está essa VPN, tá? Beleza, voltando então. Funções, então. Se eu quiser colocar funções a usuários específicos, eu posso vir aqui em funções atribuídas, tá? Então eu vou clicar aqui. Essas funções, como faladas na explicação do slide, já são dentro do Azure, tá? Para você criar, então, só reforçando, se você quer criar sua própria função personalizada, você tem que dar um upgrade na sua conta aí, certo? Então, eu vou clicar aqui em adicionar atribuições. Eu vou dizer que esse usuário ele pode controlar os usuários, então, adicionar, gerenciar os usuários, tá? Deixa eu ver se é uso mesmo. Vou colocar aqui uso. Deixa eu ver se é isso mesmo. É aqui, ó, administrador de usuários, tá? Então, pode gerenciar todos os aspectos de usuários e grupos, incluindo a redefinição de senhas para administradores limitados. Eu vou dar essa função para ele aí. Vou vir aqui em adicionar. Beleza, aqui não demora muito, tá? Só vir atualizar aqui já vai aparecer a função ou aquela mesma ideia, tá? Clica num outro link aqui, volta no anterior, ele vai carregar as funções aí. Beleza.
Esse usuário que usa de teste tem essa função aqui de essa atribuição, aliás, né, de administrador de usuários. Vou voltar aqui então, vou atualizar a página aqui. Mesma questão, tá? Se não der certo, saia logo. Beleza. Então, vamos supor que eu quero mudar a senha aqui desse uso de teste porque ele perdeu, não está tendo acesso. Vou vir aqui. Vocês podem ver agora que algumas funcionalidades já estão habilitadas. Aqui, reset password, então. Vamos ver se ele vai dar a opção. Beleza, já apareceu a opção para resetar a senha, tá? Ok. Para excluir, vamos lá. Vamos botar aqui então, vamos excluir usuários. Por enquanto eu não vou excluir esses usuários, tá? Eu vou deixar aqui, porque eu vou utilizar ele para questão de grupos, tá? Mas só mostrar para vocês. Deixa eu fechar aqui. Vamos voltar aqui para o usuário. Para excluir então, eu posso selecionar os usuários, ou um ou vários, né? E posso vir aqui em excluir. Quando eu excluo, esses usuários não são excluídos imediatamente, tá? Eu vou fazer o seguinte, tem que mostrar, vamos fazer o trem direito, né? Vai fazer, faz direito. Eu vou criar um usuário aqui só para excluir e já volto com ele. Beleza, user 3 aqui criado, tá? Eu vou excluir ele. Eu posso excluir então selecionando, tá? Ou eu posso fazer uma operação em massa também. Aqui tá lindo, né? Só tem 4 aqui, né? Mas imagine uma organização, uma empresa com 20, 30, 50, 100, tá? Não dá para fazer isso tudo na mão. Até dá, né? Mas não é viável. Você pode fazer operação em massa, tá? Tanto para criar, tanto para convidar, seria o usuário convidado, né? Tanto para excluir. O que é isso aqui? Só mostrar para vocês, não vou fazer, mas isso aqui é bem simples de entender, tá? Você tem que baixar o modelo aqui do CSV, preencher do jeito que está aqui e carregar de novo, tá? Então, você tem que seguir o padrão do Azure, tá? Que ele disponibiliza para você, colocar o nome dos usuários, carregar aqui de novo no Azure e quando você enviar, ele vai executar, vai buscar todos os usuários e vai executar o que você pediu, né? Se é criar, se é convidar ou se é para excluir, beleza? Nesse caso aqui, só esse mesmo. Vou vir aqui em excluir. Ok. Beleza, o usuário está excluído, tá? Aquela mesma questão, demora um pouquinho para atualizar aqui, mas está excluído. Ele está excluído em definitivo? Não, ele fica aqui em usuários excluídos, tá? Não fica para sempre, tá até explicando aqui, ó, no máximo 30 dias, tá? Depois de 30 dias, ele vai sim excluir em definitivo. Por que isso? Porque esse usuário, quando ele tá excluído, quando ele for excluído, pode ser que é, você ele volte novamente a utilizar, tá? Então você tem a opção de restaurá-lo, ok? Se você quiser excluir sem os 30 dias, é até recomendável, tá? Não tem nada, ele não vai voltar, então já seleciona e manda excluir permanentemente, ok? Beleza, esperar a execução aí. Também dá para fazer a restauração em massa também, tá? Se você clicar aqui, é a mesma ideia, tá? Só mostrando aí para vocês. Mas não tem segredo nenhum não, beleza? É isso. Depois disso tudo, a gente agora vai falar sobre grupos, tá? É a mesma questão. Imagina criar 100 usuários e cada usuário tem uma função distinta. Não compensa muito mexer com cada usuário, tá? A não ser que é uma extrema necessidade, por isso que existem os grupos então. Então, próxima situação, próximo assunto, grupos dentro do Azure.